Boa tarde, Deus te abençoe. Hoje, dia 7 de janeiro, 14 horas, seja bem-vindo. Pastor Sandro, hoje ele está em Curitiba, amém? E eu tenho hoje essa incumbência de trazer a mensagem do Senhor para você. E eu quero mostrar para você como Jesus, preste bem atenção no que eu vou te falar, como Jesus destravava a mente dos discípulos. Porque sabe o que você precisa entender, antes de nós começarmos a mensagem? Que os discípulos eram como eu e você. Eles já tinham uma opinião formada. Eles já tinham um conceito na cabeça deles. E que Jesus ele precisava trabalhar, ele precisava destravar aquilo. Ele precisava romper aquela barreira mental, aquela coisa que estava já, aquele conceito, aquele preconceito que já estava, ali enraizado na mente dos discípulos, na alma dos discípulos. Jesus ele usava um método didático que é o mesmo que nós usamos hoje. Nós apresentamos o problema, nós apresentamos a situação, lembrando que eu sou professor, uma das minhas profissões é professor, e nós apresentamos isso para o aluno e deixamos aquela situação fermentar na mente do aluno. Deixamos aquela situação fermentar, fazer ele pensar, para que ele comece a ter novas ideias, ele comece a estar aberto para um novo conceito. Então isso é muito interessante. Isso é muito interessante a maneira que Jesus usava. E é verdade também que o diabo usa da mesma maneira. Através da televisão, por exemplo. Ele começa a apresentar situações que começam a destravar aqueles conceitos que nós tínhamos na nossa mente antes. E daqui a pouco aquilo que nós não aceitávamos, agora nós passamos a aceitar também. Então, eu quero apresentar esse texto para você que está lá em Mateus, capítulo 21, versículo 18 e 19. Jesus ele vai apresentar, ele estava somente com os discípulos. Ele estava caminhando com os discípulos. E ele quer ensinar algo para os discípulos. Eu creio que o Senhor quer ensinar algo para você hoje. E eu quero que você preste muita atenção. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um que está ouvindo a mensagem hoje. Que ela possa chegar no coração deles de uma maneira simples, de uma maneira que todos possam entender em nome de Jesus, e que a tua palavra, Senhor, não seja minha, mas seja tua, saia vivificada da minha boca, possa marcar os corações, seja a presença do Espírito Santo se manifestando na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, dependemos do Espírito Santo para tudo, aprenda isso, você que é novo na fé, que a Bíblia chama de neófito, nós dependemos do Espírito Santo para tudo. Amém? Ele é o Consolador. Jesus subiu para que o Espírito Santo pudesse vir. Amém? Vamos lá então para Mateus capítulo 21, versículo 18 e 19. Amém? Olha só, ele estava andando com os discípulos, como eu já havia dito, e diz assim, ora, de manhã voltando para a cidade, teve fome. Ele está falando de Jesus. Tá? E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou. Pense bem aqui comigo, Jesus, você acha que ele não sabia que a figueira não tinha nenhum fruto, não tinha figo nenhum? Claro que ele sabia, mas ele viu aquela figueira na beira do caminho, e ele então desvia o seu caminho e vai até a figueira para ver se tinha algum fruto nela. Ele não encontrou nada. Diz aqui, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou. E não encontrou nada. E aí, o que ele faz? Senão algumas folhas. E disse-lhes, jamais cresça fruto em ti. Para sempre. E a figueira murchou imediatamente. Olha só, então, Jesus, como eu disse, ele já sabia que aquela figueira não tinha fruto, mas ele queria ensinar algo para os discípulos. Então, ele vai com os discípulos até a figueira, que só tem folhas, mas não tem fruto. Ela só tem aparência, mas ela não tem fruto. Ela só tem folhas, mas ela não tem fruto. E aí ele então diz para ela, olha, seque, ninguém mais coma fruto de ti. Ninguém mais. E ela seca imediatamente. No primeiro momento, o que os discípulos pensaram? Nossa, olha o que aconteceu. Como ela secou. E aí Jesus fala sobre a fé para eles. Então ele aproveita e ensina sobre a fé.
Mas ele quer ensinar também sobre uma outra coisa, sobre um outro assunto, sobre aquilo que às vezes nós vemos e parece ser uma coisa que não é. Nós até achamos que é de Deus, mas não é de Deus. Nós até achamos que aquela pessoa anda com Deus, mas ela não anda com Deus. Ela só tem aparência, ela só tem folhas. Então os discípulos ficam ali intrigados com aquilo que acontece. Nós vamos pular esse pedaço, né, do capítulo, do versículo 20 até o versículo 27, desculpe, até o versículo 27, que é onde ele vai com os discípulos até o templo, né? Lá ele tem um embate com os fariseus, né? Com aqueles doutores da lei, mas lembre-se, os discípulos estão com aquela imagem daquilo que eles experimentaram lá no caminho, aonde Jesus foi até uma figueira que não tinha fruto, e Jesus ele amaldiçoou aquela figueira, e ele disse, olha, ninguém mais coma fruto de ti. Como eu disse, ele sabia que não tinha fruto. Agora ele queria ensinar os seus discípulos. E eu quero abrir um parênteses aqui e falar isso para você. Quantas vezes acontecem quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que é um preâmbulo daquilo que vai acontecer, que é para nos preparar, para nos ensinar, para destravar nossa mente, para nos preparar para aquilo que vai acontecer, para aquilo que nós vamos aprender ou para aquela situação que nós vamos passar. E aqui Jesus estava usando a mesma didática. Uma didática de um professor, de um mestre com seus alunos, com seus discípulos, com seus aprendizes. Então, essa foi aquela situação que Jesus usou para ensinar os seus discípulos, deixou aquela situação, foi até o templo, como eu falei, né? Deixou aquela situação, aquela experiência fermentando ali nos pensamentos, na mente dos discípulos, preparando a mente deles para aquilo que eles iam ensinar. Por que ele fez isso? Porque primeiro eu quero dizer uma coisa para você, as coisas desse mundo, elas vêm para nos seduzir. Muitos homens de Deus são seduzidos pelo conforto. Pelo conforto. Sabe o que eu gosto? Eu lembro às vezes, não sei se você já assistiu, eu gosto de já assistir aquelas séries de vikings, de bárbaros, e eu percebo uma coisa muito nítida naquilo lá e que sempre me chama a atenção. Eles não têm medo de morrer. Eles não têm medo de morrer, eles não têm medo do que eles vão perder, eles não têm medo do que eles vão deixar para trás. Eles não tentam ficar segurando para eles aquilo que eles têm nesse mundo. Eles se lançam à batalha, eles se lançam. Entende? Eu ia falar outra coisa, mas eu não vou falar. Eles se lançam naquilo, sem medo, sem temor. E aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque esse mundo ele vem para nos seduzir. Eu cansei de ver pastores que começaram numa garagem. E a igreja cresceu e aí então ele tinha um templo, só que com o templo sabe o que ele tem agora? Aluguel para pagar, funcionário para pagar, despesa disso, despesa daquilo, despesa daquele outro, despesa daquele outro, despesa daquele outro. Sabe o que virou o culto? Apelo, oferta, campanha da prosperidade, dê para você receber. E assim vai. Cansei de ver pastor que começou no caminho cheio de boa intenção, querendo servir o Senhor de coração, mas que com o tempo foi se corrompendo de uma maneira muitas vezes discreta, sem perceber. Não, eu preciso fazer uma campanha, eu preciso levantar oferta, porque eu tenho que pagar, e como sempre é dito aqui. E o dízimo foi para onde? E as ofertas que ainda muitos dão foram para onde? A igreja virou uma empresa. Ele agora vive para manter aquela empresa. Ele agora vive para manter o aluguel, para manter os funcionários, para pagar os funcionários, para pagar as contas.
Então, algumas coisas começam a se tornar aceitáveis, porque precisa pagar a conta, né? Que feio que é a igreja deixar uma conta em aberta, como a gente ouve muito hoje. E aí o que acontece? Eu quero que você vá lá para o versículo 28. Olha o que Jesus agora começa a ensinar para os discípulos. 28. Mas que vos parece? Ele está falando agora, está lá os discípulos, deixa eu contextualizar, está os discípulos ali e aquelas pessoas que estavam provando Jesus, está todo mundo ouvindo. Mas lembra, os discípulos tiveram um aprendizado antes de chegar ali. Porque agora Jesus quer poder trabalhar isso no coração deles e ao mesmo tempo confrontar aqueles que vivem algo diferente, que não buscam de coração a Deus. E ele diz assim, o que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondeu e disse, eu não quero. Olha o que o filho disse para o pai, eu não quero. Ele foi chamar ele para ir lá trabalhar, né, na vinha do pai, foi chamar o seu filho para trabalhar na vinha, e o filho disse, eu não quero. Mas depois arrependido foi. Olha, presta atenção. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse, eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual destes 2 fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, até aqui, eu já vou ler o restante, vamos parar um pouquinho aqui, para depois, porque eu não quero misturar. Do que Jesus estava falando para eles? De um filho que disse assim, que o pai chamou para trabalhar na vinha e ele disse, eu vou. Mas não foi. De um filho que na frente dos outros diz para o pai, eu vou, mas não vai. Que diante das pessoas diz sim para o pai, mas depois muda de ideia. Porque não é firmado. Porque não vive de verdade aquilo que ele fala, aquilo que ele prega. Aquilo não está no sangue dele. Sabe quando nós estávamos no quartel, no exército? Né? No começo tudo é difícil. No começo deixar o coturno engraxado, a fivela polida, o uniforme passado com os vincos, é muito difícil. Mas depois é tranquilo. Porque depois aquilo está no sangue. Depois aquilo está no sangue do soldado. E ele faz aquilo lá sem esforço nenhum. Mas esse filho aqui, ele dizia assim, eu vou, pai, mas não ia. O outro, porém, preste bem atenção, o outro disse, pai, eu não quero. Mas daí depois ele arrependido foi. E veja bem, quando a Bíblia fala arrependido, é porque ele se arrependeu mesmo. Não é porque ele é um hipócrita. Mas é porque ele se arrependeu, porque houve uma mudança, porque eu já disse isso outra vez, o arrependimento verdadeiro é algo que vem de dentro para fora. De dentro para fora, não é algo externo. Eu vou fazer porque está todo mundo vendo. Não, eu faço aquilo porque aquilo está dentro de mim. Como aquele soldado, ele vai lá, ele faz o vinco do seu uniforme, né? Ele vai polir a sua fivela, vai passar lá, deixar o seu coturno também engraxado. Eu não sei se você lembra disso, mas você que fez, né? Lembra, né? Põe lá graxa, né? Não é essas de hoje não, que passa lá com aquele aplicador, não. Passa a graxa, escova, e aí depois ainda pega a vela, vai queimando todo aquela graxa, e no final você vai dar aquela polida, né? E você pode até se ver no coturno, de tão brilhoso que ele tá. Né? Você que é milico sabe disso, né? Você que é militar sabe disso. Mas aquilo tá no sangue já. Então, o arrependimento é algo que vem de dentro para fora. Aquilo então está no sangue dele. Agora ele não vai mais dizer não para o pai. Porque agora ele está disposto. Porque agora ele mudou o coração dele. Enquanto o outro não, o outro vive só de aparência. Ele só quer mostrar que é uma coisa que não é. Então perceba que Jesus havia mostrado para os discípulos uma figueira que não tinha fruto. Ela parecia ter fruto, mas não tinha. E agora ele fala de um filho que parece ser uma coisa, mas não é.
E de um filho que diz não, mas se arrepende. Então eu quero dizer para você que há a possibilidade de arrependimento, sim. Quando o arrependimento é verdadeiro, é lá do coração. Agora não adianta continuar querendo andar na aparência, querendo dizer que é uma coisa, mas fazer outra. E quantas pessoas dizem ser uma coisa e fazem outra. Quantas pessoas parecem ser uma coisa, né? Sobem nos púlpitos, estão à frente da igreja, não importa só, não é só pastor não, é obreiro, é diácono, é presbítero, seja lá o que for. Diz ser uma coisa que não é. Todo mundo na igreja bate nas costas dele, e em casa ele bate na mulher, bate nos filhos. É como aquela história, né? Tem uma história que conta que é assim. Os filhos queriam tudo morar com o pai na igreja, porque na igreja ele era outra pessoa. Misericórdia, irmão. Esse é aquele filho que diz assim, pai, eu vou, mas depois não vai. Pai, eu faço, mas depois não faz. E às vezes essas pessoas, elas estão nos manipulando, nos mantendo dentro de um cabresto, para que a gente faça somente aquilo e nos mantenha ali por medo. E nós muitas vezes erramos porque somos coniventes com isso. Conivente. E a Bíblia diz que aqueles que dizem que são crentes, são irmãos, mas agem como ímpios, nós não devemos nem nos assentar na mesa com eles. Não devemos nem cumprimentá-los, porque eles dizem ser uma coisa que eles não são. E não era o que Jesus fazia, ele sentava na mesa com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores. Ele sentava na mesa com eles. Mas em cima dos fariseus, dos doutores da lei, daqueles escribas, era lenha neles. Porque Jesus conhecia o coração deles, a hipocrisia deles, a falsidade deles. O quanto eles colocavam cargas sobre o povo, que nem eles mesmos, diz a palavra, carregavam com um só dedo. Não tinham nem a cara de pau de pelo menos tentar carregar com um dedo. Levar um pouquinho daquilo que eles colocavam, isso significa levar um pouquinho daquilo que eles colocavam de carga sobre os outros. E você acha que ser espiritual é algo externo? Quem diz para você que ser espiritual é algo externo é um baita de um mentiroso. Porque ser espiritual é algo que nasce lá dentro do teu coração, como diz Romanos capítulo 8, é aquele que anda pelo Espírito e não pela carne. Não adianta eu dizer que eu sou espiritual, mas eu ando na carne. Sou um hipócrita. Sou mentiroso. Coloco carga sobre os outros que eu não carrego. E nem deveria, porque a Bíblia não coloca carga nenhuma. Ela diz apenas o mandamento que Jesus diz é o quê? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você já reparou que quando aquele jovem rico vem até Jesus, Jesus só fala para eles os mandamentos horizontais, que é com relação ao próximo. E ele diz, olha, eu tenho guardado tudo. E Jesus diz para ele, só tem um problema. Vende tudo e dá aos pobres, aí você vai ser perfeito. Sabe onde é que estava o problema dele? Lá no coração. Porque era fácil ele fazer aquilo que ele fazia. É fácil ele seguir um conjunto de regras e lei. Preste atenção, o ser humano gosta de regra. Gosta de lei. Porque quando ele segue a regra, ele segue a lei, ele se acha o bom. Mas quando Jesus chega para aquele jovem, quando ele diz, você está fazendo tudo, que bacana isso da sua parte. Então vai lá e vende tudo que você tem. Aí o que diz que Jesus disse, o que a palavra de Deus diz, melhor dizendo, que aquele jovem se vira e vai embora triste. Porque no fundo, tudo aquilo que ele fazia não era difícil para ele. Eu vou falar de uma maneira bem simples para não complicar. Porque o coração dele estava no dinheiro, estava na riqueza e não naquilo que ele estava fazendo. Ele não fazia aquilo para Deus, ele fazia aquilo para ele. Ele fazia aquilo para ele ser aprovado, ele fazia aquilo como uma lei. E a Bíblia diz que pela lei ninguém vai ser salvo, porque quem transgride uma lei, transgride todas. E além de tudo, irmãos, essa ignorância, existiam as leis morais, que nós seguimos até hoje, claro. Existiam as leis cerimoniais.
Pare de querer seguir regra, lei cerimonial que não serve para nada. Deus está olhando o teu coração, não está olhando a tua cara. Preste atenção, leia a Bíblia. Pare de aceitar tudo mastigado que entregam para você. Você sabe que a maior, a coisa que mais me falam quando eu atendo, daquelas pessoas que estão à igreja há muito tempo, é dizer assim, pastor, eu recebia tudo mastigado, eu não pensava, eu não ia para a Bíblia confirmar, eu achava que era aquilo e pronto. E você está deixando de viver uma vida abundante com Deus, andar no Espírito. Ah, amados, Deus tem uma vida tão abundante para você e você está preso a isso aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu falei sobre isso esses dias. Paulo, quando estava indo dirigido por Deus para Roma, chegou em determinado momento, ele teve que jogar essas cargas que ele estava para fora do navio, para o navio ficar leve e ele poder passar pela tempestade. Não fique agarrado a essas tradições, a essas regras, a essas leis de homens, a essas cargas. Lance fora do teu navio para que você não afunde junto com ele. Abra os teus olhos, eu oro para que o Espírito Santo abra os teus olhos, para que o Espírito Santo mostre para você. E você sabe que eu tenho visto já há algum tempo, já há alguns anos, poucos anos, mas algum tempo, uma outra vertente que quer reescrever a Bíblia, quer reescrever o Evangelho, diz que Deus tem uma revelação nova. Que escambau revelação nova, irmão? A Bíblia está escrita ali desde o Novo Testamento, desde o século IV. Para você seguir, não tem nada novo, é só ler e seguir a palavra de Deus. Pedir a luz do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. Pare de endeusar homens. Pare de endeusar homens. Denominações, igrejas, prédios. Aliás, eu conheci uma pessoa que ela não saía da igreja porque ela era apegada ao prédio. A construção. Ah, já é tantos anos que eu venho aqui, eu me sinto bem aqui. Tudo errado, mas continuava lá. Eu às vezes vejo aquelas igrejas que se reúnem embaixo de um sombreiro, sei lá, que raio de árvore é aquela. E estão lá ouvindo a palavra, sendo ministrados, andaram quilômetros para chegar ali. E nós apegados a um prédio, porque a cadeira é estofada, tem ar-condicionado, tem um som legal, uma luz legal. Irmão, Jesus disse assim, olha, um filho disse que ia fazer e não fez. Às vezes, eu e você podemos ser esse filho que diz que vai fazer e não faz. Porque não toma uma posição. Porque não se arrepende. Porque gosta da reunião social que virou a igreja. Vamos continuar, porque Jesus agora ele vai aprofundar. Primeiro ele falou daquele filho, como se fosse uma pessoa que parece ser o que não é, e o outro que se arrepende. Agora ele vai para a segunda parte. Eu tenho que terminar ainda de ler aqui, que eu não terminei, né? Então, o versículo 31, para nós terminarmos aquilo que nós estávamos lendo ali. Qual desses dois fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhe Jesus. Na verdade, eu vos digo que os publicanos e prostitutas entrarão antes de vós no reino de Deus. Presta atenção nisso que eu estou lendo aqui. Desculpe, eu vou usar esse termo para ser bem claro. Aquele bêbado ali da esquina da tua casa, ele pode entrar na igreja, no reino de Deus antes de você. Sabe por quê? Porque ele vai se converter e ele vai se arrepender como aquele filho que disse não, mas se arrependeu. Aquela prostituta, aquele travesti, não sei se pode usar esse termo, se não pode, me perdoe. Vai se arrepender e vai entrar no reino de Deus e você vai ficar para fora. Por causa da tua religiosidade. Por causa daquilo que você está pregando. Por causa daquilo que você está ensinando, mas não vive.
Como disse Jesus, olha, ouçam tudo o que eles falam e façam, porque o que eles falam, eles não fazem. Você acha que Jesus não está vendo? Você acha que Jesus não está vendo? Você de terno e gravata, domingo na igreja, mas na segunda-feira está chutando o balde? Metendo o pé na jaca? Nem aí para a hora do Brasil? Abre o olho. E Jesus diz assim, ó, preste atenção, que esse versículo aqui, ele fecha essa parte aqui, eu vejo de uma maneira tremenda. Ouça bem. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Por que ele está falando de João? Porque o embate que ele teve com os caras lá no templo, né, foi por causa eles queriam que Jesus dissesse quem deu o poder para ele. Jesus disse para eles, olha, eu só vou dizer se vocês me falaram se o que João fazia era dos homens ou era de Deus. E eles não quiseram, como eles soubessem que falasse dos homens iam ser apedrejados, de Deus iam estar confirmando, então por que mataram João? Eles disseram que não sabiam. Então Jesus também disse, eu também não vou dizer de quem eu recebi autoridade. Por isso que eles falam isso. Então ele fala isso para estar respondendo isso. Os discípulos estão ouvindo e aqueles fariseus estavam ouvindo. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. E não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Olha o que eu estava falando. Agora preste atenção no que ele vai dizer aqui. Para você que julga. Para você que fala, não, isso não é de Deus. E vós, vendo isto, o que eles estão vendo? Que os publicanos e as prostitutas estão se convertendo. E vós vendo isso, que as pessoas estão se convertendo. Que aqueles que todo mundo olhava e julgava e acusava estão se convertendo. Nem depois vos arrependestes. Nem depois disso. Nem depois que você viu isso, você se arrependeu para crer nele. Sabe aquilo de olhar... Opa, tem alguma coisa aqui. Se o publicano, se a prostituta, se as pessoas que eu julgava estão se convertendo, então Deus está nesse negócio. Ou você acha que o diabo quer que alguém se converta? Abre os teus olhos, eu oro para que o Senhor abra os teus olhos. Você que está preso em algum conceito, como aqueles discípulos que tinham, né, como eu disse, Jesus usou de uma didática para destravar a mente deles, para poder ensinar para eles essa mensagem. Agora os discípulos estão olhando e dizendo, o Senhor está falando da árvore que não tem fruto e da árvore que tem fruto. Da árvore que produz fruto e da árvore que não produz fruto. Como Jesus sabia que eles já tinham chego a esse entendimento, ele agora vai apresentar uma outra parábola, já na sequência. Preste atenção. Ouvi outra parábola, desculpe. Havia um certo chefe de família, ou seja, o que é um chefe de família? Um pai. Algumas versões falam, né? Pai, a Almeida Revista Corrigida, ela fala isso, pai de família. Ou seja, ele é um pai de família, um pai. Que plantou uma vinha, cercou-a, cavou nela um lagar, edificou uma torre e deixou com os lavradores. Na tua versão deve falar arrendou-a aos lavradores. E foi para uma terra distante. Ou seja, primeira coisa que nós temos que aprender aqui. Claro que aqui eu primeiro preciso dizer isso. Ele está falando da primeira vinda de Jesus. Da primeira vinda de Jesus. Está falando dele mesmo aqui, dessa primeira vinda quando ele veio em carne. Eu sei disso, mas eu posso fazer um paralelo disso com a segunda vinda de Jesus. Com a situação que nós vemos hoje, com aquilo que nós enxergamos hoje. Olha só, ele preparou tudo, o Pai fez tudo. Por isso que a Bíblia diz, a salvação vem pela fé, nada que a gente faça pode nos salvar, a não ser crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz para me salvar. Confessar Ele como meu Senhor e meu Salvador, me arrepender dos meus pecados e convidar Ele para entrar e viver. Romanos 10, 9 e 10 diz, com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. Então ele fez tudo, deixou tudo pronto e arrendou. Eu até anotei aqui, o que é arrendar? Para ficar bem certinho o conceito para você. É conceder para um uso provisório. Então aquele lugar que ele preparou, aquela vinha que ele fez, veja só, naquela vinha, ele plantou uma vinha, tinha um lagar é o lugar onde pisa as uvas para fazer
né, o suco, o vinho, né? Então vão dizer que tudo era suco e não era vinho, também, né? Discutem isso também. Edificou uma torre, lá tinha uma torre, e a deixou com os lavradores, ou arrendou para os lavradores, e foi para uma terra distante. Então arrendar é conceder para uso provisório, mediante pagamento. Olha que tremendo isso aqui. Nós não vamos ter que prestar contas ao Senhor um dia. Por isso que eu falo que nós podemos colocar isso como fazer um paralelo também com a segunda vinda, para nós. Porque nós vamos ter que prestar contas também daquilo que o Senhor nos entregou pronto, que Ele arrendou para nós. Entendeu até aqui? Está me entendendo? Ele concedeu de maneira provisória o que nós estamos vivendo hoje, e Ele vai vir um dia buscar os frutos. Vai um dia vir e cobrar os frutos, o que nós fizemos, as nossas obras, o que nós produzimos. Qual foi a nossa obra de fé em Cristo? E Ele então, e veja só o que acontece depois, versículo 34. Irmão, eu sei que a vinha é a nação judaica, eu sei de tudo isso, mas eu estou fazendo um paralelo com agora, tá? Estando próximo o tempo dos frutos, Ele enviou os seus servos aos lavradores, para aqueles que Ele tinha arrendado aquele lugar, para que eles pudessem receber os seus frutos. Ou seja, Ele mandou o pessoal dizer assim, é a época dos frutos, agora eu quero ver o que vocês produziram e eu quero a minha parte, porque é conceder de maneira provisória mediante um pagamento. Então Ele mandou lá para buscar os frutos. E os lavradores tomaram os servos, bateram em um, preste atenção, bateram em um, mataram o outro e a outros apedrejaram. Ele enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes do mesmo modo. Mas por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, eles respeitarão o meu filho. Essa é a primeira vinda, eu sei, é um paralelo, mas eu quero que você pense que é na segunda vinda, e eu já quero falar sobre isso. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Claro que na primeira vinda, foi isso que eles fizeram. Era isso que era a intenção deles. Tomar a herança para eles, tomar os frutos para eles. Amado, eu quero dizer uma coisa para você. Para quem são os frutos? Para quem são os frutos? É para você ou é para Deus? De quem é o reino? Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, nós queremos aprender a orar, porque João Batista ele ensinou os discípulos dele a orar, então nós queremos aprender a orar também. E Jesus então diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Amado, você acha que tem gente que quer que venha reino de Deus? Você acha que tem gente dentro das igrejas que quer que venha o reino de Deus? Eles querem o reino deles. Eles não querem que Jesus venha para atrapalhar. Eles não querem dar fruto para Jesus. Eles não querem que atrapalhem o reino deles. Que mané reino de Deus? Eu quero o meu reino. Tem homens que estão construindo o seu reino e não o reino de Deus. Estão trabalhando para o seu reino e não trabalhando para o reino de Deus. E quando Deus manda buscarem os frutos, eles não dão fruto, porque eles não querem dar os frutos. Eles não têm frutos e não querem dar os frutos. Só que eu quero dizer uma coisa para você e preste bem atenção. A primeira vinda de Jesus veio no tempo que ele esteve aqui como carne, ele veio como Cordeiro de Deus. Ele foi em silêncio para o matadouro. Essa foi a primeira vez que Jesus veio. Ali ele foi em silêncio, calado, mudo, diz a palavra de Deus, para o matadouro. Ele não argumentou, ele não lutou, nada. Ele sabia que ele tinha vindo com essa missão, para ir para a cruz, por mim e por você. Por isso que ele fala ali, né? Que mataram o filho para se apoderar do reino. Cobiça do homem. O egoísmo do homem. O desejo por poder do homem. Mas a segunda vinda
Nós vamos continuar aqui, mas Mateus 24, versículo 30, como eu disse, Jesus da primeira vez ele veio como um cordeiro e foi mudo para o matador, mas a segunda vez, irmão, quero que você leia comigo lá, ó, Mateus 24, 30, um pouco para frente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele não vai mais vir como um cordeiro mudo. Agora ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com grande poder e glória. E no versículo 31 ele diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Você acha que a segunda vinda, quando Jesus for vir e está próximo, ele vai vir como aquele cordeiro mudo, indo para o matadouro? Não, ele vai vir com poder, com glória, ele vai vir sobre as nuvens, e ele vai enviar, vai ao som da trombeta, ele vai ordenar que os seus anjos recolham os seus eleitos. E aqueles que não são os eleitos, aqueles que não foram como aquele filho que dizia que fazia, mas não fazia, dizia ser, mas não era, ele vai ficar. Tem um texto que diz assim: se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que foram feitos em ti, Cafarnaum, há muito teriam se arrependido. Há muito teriam se arrependido. Mas as pessoas viram os sinais e não se arrependeram. Viram os publicanos, viram as prostitutas, como diz aqui a palavra, se convertendo. Mesmo assim não creram, não deram o braço a torcer, não se arrependeram do seu procedimento, dos seus pecados. E continuando o texto diz assim: e agarrando-o lançaram fora da vinha e o mataram. Jesus também foi morto fora de Jerusalém. Ele não morreu dentro de Jerusalém, morreu fora. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Eu pergunto para você, o que o Senhor fará com esses lavradores que estão trabalhando para o seu reino e não para o reino de Deus? Trabalhando para o seu próprio umbigo e não para Deus? Para que sejam poderosos nessa terra, poderosos entre os homens, e a palavra de Deus diz que aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Porque quando os discípulos discutiam quem era o maior, o Senhor disse assim: não, aqui é outra pegada, meu filho. Aqui o negócio é diferente. Aqui o maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. Aí o que eles responderam para Jesus? Dizem-lhe eles: ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará sua vinha com outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Amados, essa palavra vem bater com o que nós temos dito. Igrejas que estão trabalhando para o seu próprio reino, irão fechar. Irão fechar. Igrejas que estão trabalhando para o seu próprio reino, o Senhor julgará. Porque nós temos que trabalhar e servir para o reino de Deus. E não podemos nos enganar em algum momento, querer o fruto para nós. Querer o reino para nós. O reino é o reino de Deus, não é nosso. Entende? Você entende a didática de Jesus? Ele começou lá de uma figueira sem fruto. Aí ele fala de 2 filhos e um pai. Agora ele fala de um pai que plantou uma vinha, que fez tudo e deixou tudo pronto. Mas os homens quiseram ficar com fruto para eles, com a glória para eles, e a glória é de Deus, não é dos homens. A glória é de Deus, não de homens.
E aí o que acontece? Jesus disse para eles: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa se tornou a cabeça de esquina, isso é obra do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Eu não vou falar sobre isso agora. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Não pode perder a salvação, é? Por mais que esteja falando para os judeus. A Bíblia diz que nós efetuamos a nossa salvação todos os dias. O reino de Deus será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. A palavra frutos aparece sempre no Novo Testamento. Sempre temos que ter frutos. Se nós não produzirmos frutos, nós não fazemos parte desse reino. Nós fazemos parte de outro reino, que não é o reino de Deus. O reino será tirado ou será dado a uma nação que dê os seus frutos. Dê fruto, irmão. Dê fruto. Seja você pastor, seja você ovelha, seja quem for. Dê fruto. Produza fruto. O que é fruto? É viver a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. É não ser como aquele filho que disse que ia e não foi. É ter o coração do outro filho que disse que não ia, mas se arrependeu. Tenha um coração ensinável, em nome de Jesus. É ser como aquele que o Senhor arrendou uma obra, arrendou algo, e nós vamos produzir frutos para Ele. E quando Ele mandar os seus servos buscar os frutos, nós temos frutos para apresentar. E não vamos querer a vinha, não vamos querer o lagar, não vamos querer a torre, não vamos querer tudo para nós, porque tudo é de Deus, não é nosso. E ainda ele diz assim, no versículo 45, e quando os principais, preste atenção, sacerdotes e fariseus, ouviram estas palavras e entenderam que ele falava deles. Essa palavra aqui tem que falar para nós hoje. Para nós hoje. Ela tem que falar ao teu coração e ao meu coração, como eu sempre digo. Primeiro eu tenho que aplicar essa palavra para mim, para eu poder trazer ela para você. Eu tenho que avaliar a minha vida. Eu tenho que pedir perdão a Deus pela minha vida, para poder falar uma palavra dessa e trazer essa mensagem para você. Eu não posso sair daqui agora e viver completamente diferente do que a palavra de Deus está dizendo. Eu não posso levantar quando eu desligar aqui essa câmera, desligar essa câmera e fingir que eu não li isso aqui. A palavra de Deus tem que ser um espelho para mim, onde eu me enxergo, onde eu vejo se eu estou vivendo ou não aquilo que eu estou pregando. Se eu estou vivendo ou não aquilo que eu estou ouvindo. Em nome de Jesus. Porque senão eu sou um baita de um hipócrita. Um mentiroso. Um enganador. Eu não sou filho de Deus. Aí eu sou filho do diabo. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Como professor, quando eu li isso aqui na hora, eu vi a didática de Jesus. O método que ele usou. E destravou a mente dos discípulos. Os discípulos entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Sabe qual era o risco dos discípulos aqui? Por que Jesus fez isso? Porque no futuro os discípulos podiam dizer assim, puxa, eu quero ser como eram os fariseus. Eu quero ser como viviam os fariseus. Mas Jesus mostrou que no reino de Deus tem que ter fruto. Tem que ter fruto. Já deu fruto um dia? Não interessa, tem que dar fruto agora. A estação de dar fruto é hoje. A estação de dar fruto é todo dia para o cristão. O tempo de dar fruto é todo dia para o cristão. Dê fruto. Dê fruto. Não vem para mim, não venha me dizer, pastor, em 1980 eu dei fruto. E daí? Se o Senhor vir hoje cobrar os teus frutos, você tem fruto para entregar para Ele? Não? Então se liga, irmão. Se liga aí na parada, irmão. Presta atenção. Amém? Já deu aqui 44, vai dar 45 minutos. Vamos encerrar a palavra. Quero orar por você. Para que assim como os discípulos
eu e você tenhamos a nossa mente destravada de toda essa bobajada, esses conceitos do mundo, esses conceitos deste mundo que jaz no maligno, e tenhamos os conceitos e a mente de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha fazer como o Senhor fez com aqueles discípulos, abrir os olhos, os ouvidos, abrir o entendimento de cada um que está ouvindo aqui essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Saber que nós temos uma responsabilidade de entregar frutos para o Senhor. E ai de nós se não o fizermos. Porque o Senhor arrendou para nós. E hoje nós temos que produzir fruto. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Dá-nos um coração novo se precisa. Tira esse coração duro. Dá-nos um coração arrependido. Em nome de Jesus. Tira essa dureza do nosso coração. E põe um coração novo. Um coração que se arrepende, que aprende, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ajuda-nos, Senhor, porque dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te abençoe poderosamente, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Domingo, se não me falha a memória, desculpe porque eu não vi isso, mas se eu não me engano, é culto de ceia domingo. Agora, tá? Eu provavelmente nos grupos, os grupos vão estar, né, do Telegram vai estar confirmando isso aí, ou até você já viu durante o dia hoje, não sei, mas não esqueça, nós temos culto domingo, às 20 horas, amém? Onde nós vamos adorar o Senhor, nós vamos cantar ali 2 hinos para o Senhor, vamos ministrar a palavra, o pastor Sandro, claro, né? E eu creio que é o domingo de ceia também, amém? O domingo de ceia. Então prepare lá o teu suco, a tua água, não importa, porque aquilo ali é só um símbolo, amém? O teu pedacinho de pão, de biscoito, seja lá do que você quiser, de mortadela, não importa, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe o teu final de semana, você tem um final de semana abençoado, em família, com paz, com alegria, em nome de Jesus, que esse H2N3, Covid não toque a tua casa, em nome de Jesus, a tua tenda, em nome de Jesus, nenhuma peste, nenhuma seta, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, boa tarde para todos.